abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Obrigado. Você pode fazer uma gentileza? Entrega para minha esposa ali, por favor. Obrigado. Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Êxodo capítulo 25, versículo 10. Assim que você achar, você diga amém. Já que você achou, olha um pouquinho aqui para mim, por gentileza. Sempre que eu vou trazer uma palavra, sempre que eu vou ministrar na minha igreja ou na igreja de algum amigo, eu acredito que todo pregador faz isso. Mas todas as vezes que eu vou ministrar, pregar a palavra, eu sempre oro ao Senhor. E eu peço para Deus me direcionar para que eu possa trazer para a igreja, não a mensagem que eu quero, mas a mensagem que a igreja precisa ouvir. Como pastor, eu conheço um pouco a necessidade da minha igreja, de cada discípulo, de cada irmão, de cada membro. Mas eu conheço um pouco, agora Deus conhece na sua totalidade. E eu tinha no meu coração trazer uma palavra que está no livro de Gênesis, onde Jacó teve um sonho, uma palavra que Deus me deu, eu já ministrei ela outras vezes. Mas hoje à tarde o Senhor me direcionou a uma nova palavra, porque eu tenho certeza que essa nova palavra que Deus me deu, essa palavra que o Senhor mandou eu trazer para você, é exatamente aquilo que você precisa ouvir. E eu já quero dizer uma coisa para você: o nome dessa igreja é Amor e Fé. Eu tenho certeza que tem gente de fé aqui que vai ser impactado hoje, não porque eu estou pregando, mas porque o Espírito Santo de Deus já está presente aqui nesse lugar. Se você crê, dê um aplauso a Ele. Aplauda e glorifica, diga aleluia, exalta o nome do Senhor Jesus. O tema dessa palavra é os 3 princípios que a arca move. Esse texto de Gênesis, capítulo 25, versículo 10 diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Preste bastante atenção que eu vou explicar para você a história. A Bíblia diz que o povo de Israel viveu cativo no Egito durante 430 anos. 430 anos o povo de Deus foi escravo, viveram como escravos. E a gente sabe que escravo não tem vez. Escravo, ele não tem opção, escravo não tem salário. A única coisa, o único direito que o escravo tem é o direito de ser escravo e nada mais. Mas depois de 430 anos, Deus teve misericórdia do povo e Deus enviou Moisés. E a Bíblia diz que Deus enviou as 10 pragas e Ele então libertou, então Ele fez com que o povo que estava cativo por 430 anos ganhasse a liberdade. E se você for prestar atenção, quando Moisés foi falar com o faraó, Deus disse para Moisés passar uma mensagem para o faraó, e a mensagem era: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo livre, para que o meu povo me adore no deserto. Eu quero dizer para você que um dia você também foi cativo, um dia também você foi escravo, não em grades, não em correntes, não com algemas físicas, mas um dia você foi escravo do pecado. Mas eu quero te dizer que você tem que se alegrar, porque se você está aqui, isso significa que o Filho do Homem te libertou. E se você foi liberto por Jesus, você é verdadeiramente livre. E Jesus te libertou para que você possa adorar a Deus no deserto em Canaã, não importa onde você esteja. Aí o povo começou a andar no deserto, e Deus ordenou a Moisés que Moisés fizesse um tabernáculo, que Moisés construísse um tabernáculo. Hoje nós podemos entender que o tabernáculo, se nós vivêssemos na época de Moisés, ou Moisés na nossa, esse aqui seria o tabernáculo, essa igreja, esse lugar onde você vem adorar a Deus. A presença de Deus, ela não habita em qualquer lugar. Deus decidiu criar um lugar específico, que Ele chamou de tabernáculo. E dentro desse tabernáculo haviam alguns elementos. Dentro desse tabernáculo haviam 2 cortinas. Após a primeira cortina, havia um lugar chamado de santo.
E depois da segunda cortina havia um lugar chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E a Arca da Aliança era o objeto mais importante dentro do tabernáculo, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. O que é que representava a Arca da Aliança? Você pode falar mais alto? O que representava a Arca da Aliança? A presença de Deus. Lá no Santíssimo, no Santo dos Santos, era lá o lugar que a arca estava. Nós sabemos que periodicamente o povo de Deus, eles vinham até o tabernáculo e ofereciam sacrifícios ao Senhor, e Deus se manifestava ali, e o sacerdote estava ali dentro do tabernáculo, e a casa de Deus se enchia da fumaça, e a glória de Deus vinha naquele lugar, da mesma forma que ela vai vir hoje, nesse lugar aqui, onde nós estamos adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. A Bíblia ensina, a Bíblia fala, mostra que o tempo passou, o povo saiu do deserto. Um tabernáculo de alvenaria foi construído por Salomão, mas a arca sempre representou a presença de Deus. E haviam 3 elementos essenciais dentro da arca, que eu quero que você abra comigo, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Nós vamos ver quais eram os elementos que estavam dentro da arca, o que a arca abrigava, o que a presença de Deus abrigava. O que é que tinha dentro da arca? Hebreus capítulo 9, versículo 4, deixa bem claro que dentro da arca haviam 3 elementos. Assim que você achar, vai falando aleluia, glória a Deus, para que eu saiba o que você achou, para que eu possa continuar aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Todos acharam aí? Vamos ler vamos ler o versículo 3 também. Todo mundo achou, menos eu. Deixa eu abrir aqui Hebreus capítulo 9, versículo 3. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ler do versículo 1, que vai ficar mais fácil de entender. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração. Eu estou lendo na versão da linguagem de hoje. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração, e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em 2 partes. Na parte da frente, chamada lugar santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada lugar santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava uma vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nela. Amados, eu quero dizer para você que a arca, ela foi dada para o povo de Deus enquanto eles caminhavam no deserto. E eu sempre tive uma curiosidade, eu sempre quis saber o porquê que o povo precisou andar exatamente 40 anos no deserto. Porque se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que é possível chegar do Egito até onde era Canaã em poucos dias, a pé. Hoje, se você fizer esse trajeto de carro, você faz em horas, mas o povo levou 40 anos. E eu sempre me perguntei isso, até que eu encontrei a resposta. Não precisa abrir, mas a resposta está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. A Bíblia diz assim, que Deus permitiu o povo andar pelo deserto para provar o que havia no coração do povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o deserto é revelador de caráter. Quando nós estamos no deserto, é que o nosso caráter verdadeiramente é revelado. E se você tiver um caráter aprovado, o seu deserto não dura muito, ele acaba rápido, e Deus coloca você na terra de Canaã. Mas o fato é que passou-se o tempo do deserto, e a Bíblia diz que o povo um dia saiu para guerrear, lá na época do sacerdote Eli, e eles perderam a arca da aliança.
Eles perderam o item principal que Israel tinha. Eles perderam a presença de Deus, representada através da Arca da Aliança. E a Bíblia também diz que o rei Davi, quando ele tomou posse do reinado, uma das primeiras coisas que ele fez foi trazer de volta para Israel a arca, a presença, a Arca da Aliança que havia sido perdida, foi resgatada. E eu quero que você leia o último versículo comigo, por gentileza, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Nós vamos ver aqui um período, a época em que a Arca da Aliança foi trazida de volta para Israel. Tem um episódio na Bíblia que diz assim, que Davi dançou com tanta força que apareceu até a vergonha da sua nudez. Você já leu isso na Bíblia? Já ouviu falar disso? Foi justamente quando a Arca da Aliança chegou em Israel, porque Davi sabia que o mais importante que Israel podia ter não eram as conquistas das guerras, não era a riqueza financeira, mas era a presença de Deus. Só que por um descuido de Davi, ele não conseguiu levar a arca no primeiro momento. Então a arca precisou ficar na casa de um homem chamado Obed-Edom. 1 Crônicas 13, 14, diz assim: assim ficou a arca de Deus, com quem? Com a família de Obed-Edom. Quanto tempo a arca ficou lá? Mais alto, quanto tempo? 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Agora você vai fazer um favor para mim. Eu vou contar até 3, você vai ler bem alto como está na sua versão, na sua Bíblia. Só que onde está Obed-Edom, você vai colocar o seu nome. Combinado? Vamos fazer um ato profético aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Assim ficou a arca de Deus com a família do pastor Douglas, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa do pastor Douglas e tudo quanto tinha. Você crê nessa palavra? Eu quero profetizar. Tem gente aqui que em 3 meses, 90 dias, 12 semanas, vai receber algo extraordinário da parte de Deus na sua direção. Se esse alguém é você, reaja na medida da sua fé. Reaja, igreja, diga aleluia, diga eu creio. Diga eu tomo posse dessa palavra. Eu profetizo que em 3 meses algo extraordinário da parte de Deus vai acontecer na sua casa, na sua vida, na sua direção. Nós sabemos que hoje o tabernáculo onde Deus mais gosta de habitar, é claro que Deus habita aqui. Eu sinto a presença dele agora mesmo neste lugar. Mas ele está aqui não por causa das paredes, não por causa dos instrumentos, nem por causa dos microfones. Deus está aqui por sua causa. Se você não estivesse aqui, Deus não estaria aqui. Mas você está aqui, então Ele veio para trazer uma bênção para você. Mas nós precisamos entender que mais do que habitar neste tabernáculo, Deus quer habitar neste tabernáculo. E eu quero dizer para você que a coisa mais importante que este tabernáculo tem, a coisa mais importante que você, como tabernáculo de Deus, tem, o que você tem de mais importante não é o seu intelecto. Vou dizer uma coisa que talvez vai até te espantar: o que você tem de mais importante não é a sua saúde emocional, não é a sua saúde física, embora tudo isso seja extremamente importante. Mas o que você tem de mais importante dentro de você é a mesma coisa que o tabernáculo de Moisés e de Davi tinham: é a presença de Deus, é a Arca da Aliança. Isso é o que você tem de mais importante dentro de você. É isso que você tem que lutar para conservar e lutar com todas as suas forças, porque não há nada mais importante do que a presença dele dentro de nós. Hebreus diz que haviam 3 coisas dentro da arca: o maná que estava dentro de um pote de ouro, havia o bordão, o cajado, a vara de Arão que floresceu, e haviam as tábuas da lei. E eu quero falar com você sobre esses 3 princípios, porque em todos os lugares que a arca ia, essas 3 coisas iam junto. Todo lugar
em que a presença de Deus ia, essas três coisas iam junto. E eu quero dizer que o mesmo vai acontecer com você, porque você é o tabernáculo, e hoje você carrega a arca, você carrega a presença. Então, não só nesse ano de 2019, mas em todos os anos da sua vida, aonde você for, haverá maná do céu para você, haverá frutificação na sua direção, e haverá a palavra de Deus na sua vida. O primeiro item que eu quero falar com você é a palavra de Deus. Para mim esse é o item principal dentro da arca. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de colocar ordem no caos. A palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de fazer coisas extraordinárias na nossa direção. A palavra de Deus é tão poderosa que quando nós unimos a nossa fé com a palavra de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Eu quero dizer para você, você está olhando para uma pessoa que tem vivido coisas extraordinárias de Deus, simplesmente porque a minha vida não está firmada naquilo que os homens dizem, naquilo que os médicos dizem, naquilo que os especialistas dizem. A minha vida está firmada na palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu sustento, e eu tenho certeza que ela é o seu sustento também. A palavra de Deus, ela deu vida a um vale de ossos secos. A palavra de Deus chamou Lázaro para vir para fora, e Lázaro ressurgiu. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. O que é que não existe hoje na sua casa? Quais são os seus planos, os seus projetos? Qual é o seu projeto de vida? O que é que está faltando para você? Eu não sei o que está faltando para você, mas uma coisa eu sei: o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem o pastor Ricardo serve, o Deus dessa igreja tem uma palavra na sua direção. Em todas essas coisas você é muito mais do que vencedor, e eu profetizo que Deus vai trazer à existência na sua vida, casa e família, aquilo que hoje é sonho, aquilo que hoje é projeto. Aleluia. Se você recebe, glorifica o Senhor. Aleluia. Se você tem a arca, se você tem a presença, você tem direito à palavra. Muitas vezes nós não fazemos uso da palavra. Às vezes quando o calo aperta, a gente faz uso de muita coisa, menos da palavra. Sabe, eu vou ensinar uma coisa para você. Se um dia acontecer de você ter falta de algo, de repente faltou emprego, de repente faltou dinheiro para pagar uma conta, eu quero dizer para você, abre a Bíblia no Salmo 23 e declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai declarando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ezequiel profetizou sobre um vale de ossos secos, embasado na palavra de Deus, e nós como igreja devemos fazer o mesmo. Eu sei que tem gente de fé aqui, eu sei que tem gente aqui orando pela sua casa, pela sua família, e eu sinto do Espírito Santo de Deus de dizer algo para você: não pare de orar, não desiste de clamar, porque ainda esse ano muitos aqui verão a sua casa aí do seu lado, assentado perto de você, sendo partícipe dessa aliança, dessa bênção, dessa maravilha que é servir a presença de Deus. Se alguém é você, reage, aplauda, diga: eu quero, eu recebo, eu tomo posse, Pai, na minha vida. Aleluia. Esse é o primeiro princípio, a palavra, o mais importante na minha opinião, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração, é a palavra de Deus que nos fez mudar de vida. A palavra de Deus é poderosa, mas havia um outro princípio também, que é a vara de Arão que floresceu, o cajado de Arão que floresceu. Não precisa abrir para ganharmos tempo, mas se você for ler, eu gostaria que você lesse depois, quando chegar na sua casa, o livro de Números, capítulos 16 e 17. Se você tem papel, caneta e celular, anota para você não esquecer. Se você for ler Números 16 e 17, você vai ver que houve um episódio lá em Israel, e dentro desse episódio, Deus quis mostrar para todo Israel que Arão e Moisés eram seus servos verdadeiramente.
Então Deus deu uma ordem para Moisés, e Deus disse: olha, Moisés, chama as 12 tribos, chama o chefe das 12 tribos, cada um deles vai aparecer diante de mim com um cajado, cada um deles vai aparecer diante de mim com uma vara, com um bordão, e vocês vão pegar esse bordão, vão entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo, vão colocar essa vara, esses bordões, esses 12 bordões, de frente com a Arca da Aliança, porque é de lá que eu falo com vocês. E vai acontecer o seguinte: a vara que florescer, essa é a vara do meu escolhido. Cada tribo vai colocar o seu nome, o nome da tribo e o nome do líder da tribo na vara. E a vara que eu fizer florescer, significa que eu estou com essa pessoa. E a Bíblia diz que isso aconteceu à noite. Quando foi pela manhã, eles olharam lá dentro do Santíssimo Lugar, e a vara de Arão tinha florescido. Talvez você esteja pensando: pastor Douglas, mas o que é que isso tem a ver com essa palavra? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Fala sobre milagres. É como se você chegasse aqui no próximo culto e você olhasse para essa tribuna e você observasse que brotaram flores e frutos aqui dessa madeira. É possível acontecer isso? Naturalmente é possível acontecer isso? É impossível, porque não está plantado em lugar nenhum, nem é uma árvore mais. Isso um dia já foi uma árvore, mas da noite para o dia aquilo que tinha sido uma árvore floresceu. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Que Deus quer fazer exatamente isso com essa igreja. Eu não sei se tem alguém aqui que crê, mas eu quero profetizar que em pouco tempo essa igreja vai florescer. Os jovens vão florescer, as mulheres vão florescer, os homens vão florescer, as células vão multiplicar. Não vai mais caber o povo da noite para o dia. Deus tem poder para fazer isso. Tem alguém aqui que crê? Se você crê, reage, aplauda, diga eu creio, diga aleluia. E uma coisa que eu amo nessa palavra, eu queria muito que você lesse Números 16 e 17. É um capítulo muito profético. Depois que Deus eliminou os inimigos de Israel, depois que Deus fez o processo de separação, Deus pegou um povo que não queria servir a Ele de coração, e eliminou e separou do povo que queria servi-lo de coração. Eu não sei, mas eu acho que essa igreja passou um processo semelhante há pouco tempo. Depois que Deus fez isso, sabe o que aconteceu? A vara de Arão multiplicou, e o que nasceu na vara de Arão, sabe o que foi? Foi uma amendoeira. Eu fui pesquisar sobre a amendoeira, e eu descobri que a amendoeira é a única árvore que ultrapassa as estações comuns. Para ela não importa se é verão, se é inverno, se é primavera, se é outono, ela sempre tem frutos, ela sempre está frutificando. Eu profetizo que vai acontecer igualzinho aqui neste lugar, nesta igreja, na sua célula, na sua casa. Se você crê, dê mais um aplauso ao Senhor. Assim não, igreja, aplauda de verdade, até arder a palma das suas mãos. Diga eu creio, diga aleluia. Oh Deus, segura na mão dessa pessoa que está perto de você, feche seus olhos, levanta a mão dela, começa a orar para que ela frutifique, começa a orar, começa a profetizar para que a célula onde ela vai frutifique. Começa a orar, ore, 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 libere a bênção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu creio. Agora eu quero dizer uma coisa, pode olhar aqui para mim, por favor. Este é um princípio que acontece não apenas por decreto, mas também por ação. Essa igreja vai multiplicar porque Deus está aqui, e porque você vai arregaçar suas mangas junto com o seu pastor e vai dar o seu melhor para ganhar essa cidade para Jesus. E o último princípio que eu quero falar, que estava dentro da arca, é o maná. E o maná repousava sobre um pote de ouro. O maná estava guardado dentro de um pote de ouro.
Eu não sei se você vai se lembrar, mas toda semana, quando o povo estava no deserto, toda semana, uma vez por dia, Deus enviava o maná. Alguma vez alguém aqui já viveu de maná? Pastor, o que significa isso? Eu não estou entendendo. O maná nos dias de hoje é mais ou menos assim. Você olha lá e você acha que o dinheiro não vai dar para chegar até o fim do mês. Você olha, você acha que a comida não vai dar para chegar até no final do mês, mas aí de repente dá. Isso é o maná. Você olha lá, você fala, meu Deus, é janeiro, tem que pagar IPVA, IPTU, IP, mas não sei o que. E de repente você olha e dá. Eu quero dizer para você que o maná nos ensina algumas coisas. A principal lição que o maná nos ensina é que, querendo ou não, nós somos totalmente dependentes de Deus. E Deus sempre cuida de nós. Sabe, eu sei que tem gente aqui que está precisando de uma provisão de Deus, mas eu quero dizer para você que o Deus que você serve é um Deus provedor. A única coisa que você precisa fazer é ter fé e acreditar e esperar que no momento certo, no tempo certo, Deus vai prover. E se tem uma coisa que eu aprendo com essa palavra, e aprendo de viver, porque eu já tive muitas experiências assim, é que existem momentos na nossa vida em que a única coisa que a gente pode fazer é manter a presença de Deus no nosso coração e a boca fechada para não murmurar enquanto atravessamos o nosso deserto. O povo do deserto, vou ensinar uma coisa para você. O povo do deserto não chegou em Canaã porque murmurou, porque não quis viver debaixo da dependência de Deus, mas foi um povo ingrato, porque no deserto tem água, gente? Tem água no deserto? Não tem, mas Deus enviava água fresca todos os dias. No deserto tem açougue, tem padaria, mas tinha pão e carne todos os dias. O problema do ser humano é que muitas vezes nós temos a habilidade de olhar para aquilo que não temos e deixamos de olhar para aquilo que nós temos. Então, se você está passando um momento como esse, eu quero dizer para você: o deserto passa, e ele vai passar na sua vida. Havia um dia que Deus escolhia para enviar uma porção extra de maná. Tinha um dia que o maná chegava dobrado, chegava porção dobrada. Eu não sei se tem alguém aqui que crê, mas eu quero profetizar que uma porção extra de Deus, financeira, vai chegar na sua casa. Uma provisão extra de Deus para aquele que precisa, vai chegar na sua casa por esses dias. E se tem profeta aqui, tem gente que vai subir nesse altar e vai testemunhar para glorificar o nome daquele que é digno de honra e de glória. Vou contar um testemunho rápido para encerrar. A gente que é pastor, a gente passa muitos desafios. Passa ou não passa, pastor Ricardo? E uma vez nós fizemos um encontro com Deus. Fizemos junto com a nossa igreja em Campinas. E aí, eu e a pastora, nós decidimos levar alguns discípulos que estavam sem condições de pagar o encontro, e nós decidimos ajudá-los. Só que faltava R$1.000 para que nós terminássemos de pagar a nossa parte. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: a palavra de Deus é maravilhosa. Viver por fé é algo maravilhoso. Não reclame, tenha experiências como essas que eu vou contar. Tenha esse tipo de experiência com Deus, deseje isso. Sabe o que nós fizemos? Eu fui para o encontro com Deus com R$1.000 a menos. E o encontro dura 3 dias, começa na sexta, vai o sábado e encerra no domingo. E eu me lembro que a pastora Márcia, que era a tesoureira responsável em pagar e receber, ela chegou para mim e falou assim: filho, sabe aqueles R$1.000 que está faltando? Eu falei: sei, então eu estou precisando. Aí eu falei para ela: tudo bem, depois eu pago. E aí, passou um pouquinho, ela veio de novo: então filho, será que tem como você acertar aqueles R$1.000? E eu não tinha nem R$1.
mas eu tinha uma coisa, eu tinha fé que Deus ia fazer um milagre. E aí eu falei para ela, depois eu acerto. Aí quando eu via ela vindo na minha direção, eu já mudava para o outro lado. Irmão, você entende a situação? Era sexta, sábado e domingo. Eu ia arrumar R$1.000 da onde? Sabe uma coisa que nós temos que entender? Existem vezes que as nossas mãos estão travadas. A gente não pode fazer outra coisa a não ser depender de Deus. E nessa hora a gente não tem que murmurar. A gente tem que levantar a mão e dizer: não, eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Sabe o que aconteceu? Chegou no domingo, uma pessoa que nem tinha dado nome para ir no encontro apareceu lá. Chegou lá na chácara lá em Paulínia. A pessoa chegou lá e falou assim: pastor, preciso falar com o senhor um pouquinho. Eu falei: pois não. Ele falou: será que a gente pode conversar mais no reservado? Eu falei: posso. Fui com ele assim no lugar à parte. Ele arrancou um envelope do bolso e ele falou assim: eu fiz um voto com Deus, mas eu não quero esperar chegar até o culto para entregar, eu já quero entregar agora. Será que o senhor pode consagrar? Eu falei: posso. Fui lá e consagrei e orei. Quando eu abri o envelope, quanto é que tinha no envelope, gente? Vocês são muito inteligentes. Tinha exatamente o que eu precisava para cobrir aquela conta. A conta foi paga, o nome do Senhor foi glorificado, e hoje a sua fé está sendo edificada através desse testemunho. E eu quero profetizar de novo que Deus vai enviar algo extra na sua direção. Eu estou falando de céus abertos na sua direção. E antes de nós orarmos, eu quero dizer outra coisa. Eu fiquei muito feliz de saber que hoje nós estamos profetizando sobre outubro, porque eu nasci em outubro. Eu estou falando que é profético eu estar aqui nesta noite para abençoar e ser abençoado também por vocês. E o que eu quero dizer para você para encerrar é o seguinte: é muito bom quando a gente vê Deus enviando o maná. Mas eu quero dizer para você que maná é comida de deserto. Tem gente que esse ano aqui vai sair do maná. Alguém já entendeu? Maná é comida de deserto. É Deus que envia, sim, mas é comida do deserto. A gente precisa porque está no deserto. E tem gente aqui que esse ano você não vai mais precisar do maná. Aí eu vou falar de novo, não é possível que você não reaja. Tem gente aqui que esse ano não vai mais precisar do maná, porque Deus vai tirar você do deserto e vai colocar você na terra boa, na terra que mana leite, na terra que mana mel. Lá não precisa de maná, lá não é necessário maná. Você crê nisso, igreja? Só tenha cuidado de fazer uma coisa: quando você chegar na terra prometida, não se esqueça que quem te colocou lá foi Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você pode vir até aqui à frente para nós orarmos. Você pode vir bem perto aqui do altar, em nome de Jesus. Chega bem próximo aqui do altar, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui neste lugar? Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu vejo vidas sendo abençoadas aqui neste lugar. Quero convidar minha esposa para me ajudar aqui em oração, por gentileza. Feche os teus olhos, levanta as suas duas mãos e começa a orar. Você está aqui para abençoar no mês de outubro, mas eu tenho certeza que você não terá só outubro abençoado. O seu janeiro, ainda que esteja acabando, vai ser abençoado. A pastora Miriam, pode subir aqui por gentileza, por ali, ó. Seu fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o seu ano, a sua vida vai ser abençoada pela presença de Deus. Se você crê, feche os olhos, não olhe para mim, feche os teus olhos, olhe para Deus, olhe para o Senhor. Olha, eu quero dizer que você carrega dentro de você os 3 princípios que tem dentro da arca. Você leva dentro de você a palavra de Deus. Não se esqueça que a palavra de Deus é forte, não se esqueça que a palavra de Deus é poderosa, não se esqueça que ela coloca ordem no caos, que ela dá vida a ossos secos. A palavra de Deus
Deus está em você. Ouça a minha palavra, assim diz o Senhor. Eu quero dizer que dentro de você está o princípio de frutificar. Esse foi um dos primeiros decretos que Deus deu ao homem: cresça, frutifique, multiplique. Essa igreja vai crescer, você vai crescer, tudo vai crescer, porque esse é o desejo de Deus. E dentro de você está o poder da provisão, não porque você pode gerar, mas porque aquele que está dentro de você pode gerar a provisão que você precisa. Então feche seus olhos, levanta as mãos mais alto e começa a orar o mais alto que você puder. Começa a clamar o mais alto que você puder. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nesta hora nós colocamos diante de Ti, Senhor, Pai, cada um que aqui está. Sabemos, ó Deus, Pai, que o Senhor se manifesta nesse lugar com poder e glória. E em nome de Jesus, Pai Celestial, que a glória do Senhor desça sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, Senhor, sobre cada causa. E em nome de Jesus nós declaramos a vitória, nós declaramos, Pai Celestial, um tempo novo de Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que um tempo de glória, um tempo de bênção, Pai, permanecerá sobre este lugar, sobre essas vidas, sobre o lar de cada um, sobre a família de cada um. Em nome de Jesus, sobre o projeto de vida de cada um, Pai. Senhor, seja qual área for, nós profetizamos, Pai, um tempo de bênção. Senhor, meu Deus, abre porta onde não tem porta. Deus, faz, Senhor, meu Deus, Pai Celestial, um milagre acontecer. Se houver, Senhor, pessoas com, Pai, pedidos no projeto de vida, Senhor, na área familiar, restauração, Senhor, meu Deus, Pai Celestial, na área, Senhor, meu Deus, Pai Celestial, profissional, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha fazer um milagre, Senhor, na área física, Senhor, que haja cura, em nome de Jesus. Glória a Deus. Derrama, Pai, da tua bênção sobre a vida do teu povo, Senhor Jesus. Envia, Pai, aquilo que hoje para eles talvez seja necessidade. Abra, Senhor, as portas para aquele que precisa, e envia, Senhor Jesus, a tua bênção. Esta é a nossa oração, Pai, e crendo, Deus, que o Senhor nos ouve, nós queremos desde já te agradecer e assumir o compromisso de nos esforçar para manter dentro de nós, ó Pai, a tua presença, que é o que é mais valioso para cada um de nós. Aleluia. Se você crê que Deus fez algo em seu favor, dê um forte aplauso a Ele nesta noite. Aplauda e glorifica, exalte, bendiga o nome do Senhor dos Exércitos.